A graça e a paz, amados. Aqui estamos para a nossa primeira lição do nosso último trimestre de 2021. Hoje a lição de 3 de outubro. Nós vamos aqui estudar durante todo esse trimestre a vida, do grande apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo ele é considerado um dos grandes, apóstolos que pregou realmente a palavra de Deus, e muitos até concordam que depois de Jesus, ele pode ter um pouco de exagero aqui, ele é o líder mais importante da igreja, porque pela inspiração do Espírito Santo, ele ensinou, sistematizou as doutrinas da Bíblia, E hoje nós devemos muito ao apóstolo Paulo, a sua dedicação, quando a gente lê as epístolas de Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª, Romanos, Filipenses, por aí, a gente vê como esse homem foi usado por Deus para nos abençoar. Isso é bênção de Deus, Então hoje nós vamos estudar a lição de número 1, e o título é O Mundo do Apóstolo Paulo. É lógico que vai ser 13 lições falando sobre ele, Então, cada pedacinho, cada lição a gente vai falar um pedacinho. A nossa verdade prática, o nosso texto áureo está aqui. O texto áureo está em Atos capítulo 9, versículo 15, que diz: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática, resume tudo da lição. Segundo sua soberania, vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Ok? E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos 26, de 1 a 7. E também eu não poderia deixar de fazer a você aquele pedido que está me dando a honra da tua presença, de estar aqui em nosso canal, visitando. Deus te abençoe, volte sempre. Mas não se esqueça aí de se inscrever. Se caso você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque aí do lado direito, do nosso vídeo está escrito aí inscrever. É só tu dar um toquinho ali, pronto, você está inscrito, Às vezes é preciso fazer um login, mas em regra tocou ali, já está inscrito, ok? Algumas pessoas falam, mas eu não tenho que escrever o quê? Não, escrever nada, é só tocar aí do lado direito e você está inscrito no meu canal, e você vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, toque no sininho para receber novas notificações, novos vídeos, tá bom? Toda vez que eu botar um vídeo, você vai receber lá a notícia. Chegou um vídeo teu do pastor Adilson. Aí você vai lá e visita o nosso canal, tá bom? Tem quase 400 vídeos, tá bom? Talvez esse trimestre inteiro, uns 400 vídeos, você pode escolher à vontade, tá bom? Bem, vamos lá. O apóstolo Paulo, vamos aqui para a introdução. Bem, o assunto desse trimestre, conforme eu já disse, se trata da vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, nós vamos ver, primeiramente, nessa lição, como era o mundo, em que o apóstolo Paulo vivia, atuava, como ele nasceu, onde ele nasceu, cresceu, se tornou o que ele é, o que ele foi, Tanto antes de ser cristão, como depois de cristão. O apóstolo Paulo ele tem o antes e o depois, Isso aí é importante, Então nós vamos ver como é importante essa lição. Número 1 aqui, o mundo de Paulo no Império Romano. Número 1, entendendo a origem de Paulo. Bem, não existe assim aquela informação extensiva sobre o apóstolo Paulo, As informações na vida dele são bem poucas, Não tem muita coisa não, mas temos aqui o suficiente para a gente ter uma ideia, como a vida cronológica dele, sua data de nascimento, formação cultural, formação religiosa, Isso aí a gente tem. Então, geograficamente, Paulo, nome romano, dizem que significa pequeno, Ele era Saulo, que também se chama Paulo. Então ele era Saulo no hebraico, mas agora seu nome mudou, para Paulo aqui na nossa lição. Então esse nome era romano, ok? Eu vou repetir: Saulo
hebraico, Paulo romano, ok? Então ele era natural de Tarso, capital da Cilícia, mas ele era judeu de nascimento, certo? E ele era da tribo de Benjamim, ok? Ele nasceu em Tarso, cidade romana, certo? Mas ele era judeu, gentio de nascimento, romano de nascimento, mas judeu, certo? De descendência, ele era descendente de judeu, ok? Bem, dessa forma então, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter mais ou menos aí entre 30 a 35 anos. Eu imagino até que ele tinha 30, né? Acho que 35 é muito, mas pode ser que tenha. Como não tem assim uma data de nascimento certa, porque antigamente não havia essa preocupação, né? Hoje tudo que a gente escreve a gente data. Antigamente não era assim, né? Era diferente, não havia muita preocupação com isso. Então, número 2 aqui, a geografia do mundo de Paulo. Então geograficamente, o mundo do gentílico que estava sob o domínio do Império Romano, né? Foi o quarto reino mundial que nós temos aqui. Roma foi o quarto e último, né? Na época. Então, naqueles dias, entre os anos 33 e 35, quem era o imperador era Tibério, certo? Então, a dimensão geográfica do Império Romano permitia excelente possibilidade de viagem missionária, porque, segundo consta, Roma ela expandiu, né, o território e criou estradas muito boas que não tinha antes. Criou estrada larga, construiu muita coisa importante que facilitou a obra missionária. As estradas, né, larga, boa, né, com centenas de quilômetros, ajudou muito a expansão do Evangelho. Também eles modernizaram, né, a aviação marítima, né, quer dizer, os barcos, os navios foram melhorados. Então Paulo usava muito barco e também andava muito a pé, a cavalo, com certeza, né? E isso aí ajudou muito na evangelização, ajudou muito na obra missionária, né? Aqui o autor diz aqui, né, que conforme a história fala, a malha viária abrangia as ruas, né, cerca de 300 mil quilômetros, sendo 90 mil quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. Então isso aí ajudou muito na expansão da obra missionária. As estradas do Império Romano, bem como as vias marítimas, né, elas foram de grande importância, porque tinha como caminhar, né? Isso aí que é importante. A obra missionária é essa, é ir para frente, levar a palavra, né? Por isso que Paulo não brincou não, ele aproveitou, né? E pelo Espírito ele percebeu, né, que as oportunidades incríveis da disseminação do Evangelho no Império, né? Ele entendeu que era uma grande oportunidade, aonde muitos poderiam ver muita dificuldade, ele via ali o que? Possibilidade. Às vezes é assim, né? Tem pessoas que olham uma certa situação, só vê dificuldade e não faz, e outros vê ali uma grande possibilidade, né, de poder fazer uma grande obra. Então, foi dessa maneira que funcionou na mão do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa diferenciada, né? Isso aí a gente tem que entender, que ele usou todos os meios possíveis para poder fazer a obra de Deus. Sofreu naufrágio, enfermidade, passou tudo isso, mas nada disso foi impedimento para ele, entendeu? Então, assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial na plantação das primeiras igrejas, entendeu? Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá na eficiência da evangelização urbana. Porque o apóstolo Paulo, ele era um homem que, ele lógico que ele pensava nos lugares distantes, até meio deserto, né? Mas ele era um estrategista de evangelização urbana. Entendeu? Você estuda o livro de Atos, você percebe que o apóstolo Paulo ele procurava os grandes centros. Talvez ele lembrasse do Pentecoste, né? Pentecoste estava assim de gente. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Foram batizados, né? E depois essas pessoas voltaram para a sua terra.
levando a palavra. Olha só que inteligência, né, espiritual do Espírito Santo de usar essa estratégia. Reuniu povos de toda a raça e nação ali, depois de evangelizados, eles voltaram, cada um levando a palavra de Deus. Então Paulo usava isso como estratégia. Ele chegava nas grandes cidades, evangelizava, pregava, e depois esse povo voltava para o seu lugar, cada um levando a palavra. Quem ficasse, ficasse, né? Ficou. Mas, na verdade, quem nos grandes centros sempre tem pessoas distantes que voltam para o seu lugar. E voltava com a palavra, porque ele pregava mesmo, né? Então, Paulo, chamado para os gentios. Então, Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou, né, o apóstolo Paulo para essa experiência espiritual impressionante. Ele foi bem diferente na sua chamada, né? Foi bem diferente dos demais apóstolos para levar o nome de Jesus. Porque ele, na verdade, ele sempre se sentiu honrado. Ele nunca, como um bom judeu, talvez ele não se sentisse muito bem de levar o evangelho para o gentio, mas ele não. Ele sempre honrou o ministério dele, o apostolado do gentio. Ele sempre levou a palavra ao gentio. Ele soube, né, que o seu apostolado não seria em Jerusalém. E Jesus falou para ele, ó, sai de Jerusalém, porque aqui eles não vão ouvir o teu testemunho. Porque todo mundo sabe o perseguidor feroz que ele foi, né? Então não era aceito isso, entendeu? Bem, eu botei uma cadeira enganada aqui, ela está fazendo um barulhinho, mas dá para ouvir, tá? Me perdoa essa, que eu esqueci de trocar a cadeira e ela faz um barulhinho chato pra caramba. Mas dá pra gente continuar. Então, ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, né? Que já tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, certo? Mas ele precisava expandir. E ele sempre honrou esse ministério e nunca se envergonhou dele, certo? Ele fazia questão de falar. Então, por isso, em Atos 26, menciona o testemunho pessoal dele, né? Ele era um homem capacitado, preparado para falar diante de reis. Jesus já tinha falado para ele, né, que ele ia fazer isso. E ele fez. Ele diante de Agripa, né, ele dá um testemunho valoroso. Um testemunho que realmente tocava no coração das pessoas, mas revoltava outros, né? Porque o diabo sabia que aquele testemunho era uma motivação muito grande para as pessoas, para os reis, né, devido à sua capacidade. Ele tinha uma facilidade muito grande de falar para qualquer tipo de pessoa. Às vezes tem alguém que prega bem para a pessoa da alta sociedade, né, para os intelectuais, mas para outro tipo de gente ele já não consegue. O apóstolo Paulo já era diferente. Ele pregava para qualquer tipo de pessoa, qualquer nível. Entendeu? Pregava para judeu, gentio, idólatra, ele pregava para intelectual, ele pregava para analfabeto, ele não tinha esse problema, ele era um homem super preparado. Por isso Jesus usou esse termo, tu és para mim um vaso escolhido. E quando Deus escolhe, querido, ele sabe o que está escolhendo, entendeu? Então, enquanto os apóstolos de Cristo, eles se restringiam a anunciar aos judeus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo convocava o apóstolo Paulo entre os gentios, né? E ele ainda dizia, servindo ao Senhor em espírito, apóstolo do gentio. Está lá em Romanos 1:1. Então, Jesus, ele continua da mesma forma. Não digo aparecendo pessoalmente, mas em muitos lugares, muitos muçulmanos, Jesus tem aparecido em sonho, revelação, visão, lugares principalmente onde não tem como pregar, mas o Espírito Santo tem trabalhado no coração das pessoas. E Jesus continua salvando, continua falando, continua se apresentando. Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama, Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele continua, né, chamando obreiro para a sua seara. Um dia Ele falou, grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Mas Ele deu a solução. Rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros. Pronto, vamos orar, querido. A tua igreja, a tua cidade está faltando obreiro? Ora.
Jesus falou, rogai ao Senhor da seara para que mande obreiro para a sua seara. A verdade existe, né? A seara é grande e os obreiros são poucos. Não que os obreiros não existam. Tem, mas quando Jesus fala que os obreiros são poucos, são aqueles que se disponibilizam. Que obreiro suficiente tem. Deus tem os obreiros suficientes. Agora, disponível, aí depende da gente. Muitas vezes a gente não quer se disponibilizar para fazer o que Deus quer. A falta na obra é essa. É falta de disponibilização. As pessoas não querem, né? Vamos para a segunda parte aqui. É o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daquela época era o grego koiné. Entendeu? Assim como hoje, né? Antigamente até mais, o inglês é o mais falado no planeta, né? Num sentido, porque o mandarim, né, devido à China ter 1,5 bilhão de habitantes, lógico que tem muita gente falando, né, essa língua chinesa, mas mundialmente falando, né, a gente sabe que o inglês é que comanda. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Mas aqui na época de Paulo se falava hebraico, se falava aramaico, né, latim se falava, mas a língua mundial aqui era o grego koiné. Koiné significa comum, falado pelo povão. Foi nessa língua que o apóstolo Paulo escreveu as epístolas. Entendeu? Então, para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram as línguas nativas, né? Entretanto, apesar da Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, não adiantou, certo? O que prevaleceu mesmo foi a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura da comunicação do Império. Uma língua só facilita, né? Tinha as demais, lógico, as nativas, mas o que eles prevaleceu o grego, que facilitou tudo, né? Então o koiné era uma língua popular, muito difundida na época. No Novo Testamento foi escrito, conforme eu já disse, certo? O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto grego como hebraico e aramaico, certo? Bem, apesar que isso naquela época era comum, né? As pessoas falarem esses vários tipos de idioma porque eles conviviam com eles, certo? Os judeus, eles falavam o hebraico, o aramaico, mas eles conviviam com pessoas também que falavam grego koiné e eles aprenderam também. Isso aí não tem dúvida sobre isso. Então, utilizando o grego, o Paulo teve uma básica formação, né? E posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu. Por quê? Porque Paulo era fariseu. Ele era da tribo de Benjamim, foi circuncidado ao 8º dia, entendeu? Ele deixou bem claro isso, ele nunca escondeu isso. Eu sou judeu, fui circuncidado ao 8º dia, fariseu, o pai dele era fariseu. Então ele, quando confrontava com os fariseus, ele sabia com quem estava lidando, porque ele era fariseu, ele veio de lá, entendeu? Então ele cumpriu todo o ritual da lei, circuncidado, certo? Ao 8º dia, aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época, entendeu? Ele também nunca escondeu isso, que ele aprendeu a Torá, que é a lei de Deus, nos pés de Gamaliel, certo? Levado pela sua família. Então, ele foi uma pessoa bem orientada, né? Ele não era um qualquer, não era uma pessoa que desconhecia as leis. Não, segundo até consta, parece que ele pertencia ao Sinédrio, mas isso aí a Bíblia não fala sobre isso, né? Então, é muito importante aqui refletir acerca do uso das principais línguas do mundo. Naquele tempo, Paulo aproveitou isso. Quando ele foi fazer um discurso, que todo mundo achava que ele ia falar em hebraico ou aramaico, ele falou que ele ia falar em grego, ele falou em aramaico. Quando pensava que ele ia falar em aramaico, ele falava em hebraico. Então ele mostrou uma disponibilidade linguística muito importante. Entendeu? E hoje também o autor aqui até apresenta isso, que isso é muito importante, quem pode aprender vários idiomas. E ele diz aqui, é possível refletir acerca do uso principais de línguas do mundo. Quais as principais línguas hoje? Inglês, francês, espanhol e mandarim, o chinês, né? São as línguas
principais. Vamos lá. O mundo cultural do apóstolo Paulo. Bem, o Império Romano, ele respeitava a diversidade de religiões que existia, né? Desde que as pessoas respeitassem, né, os deuses do império, inclusive o próprio imperador era adorado e era considerado Deus, né, um dos deuses. Desde o momento que se respeitasse os deuses dele, ele não se importava com uma religião, não. Entendeu? Podiam ser religiosos, esse que for. E o judaísmo estava incluído nisso. Ele não se perturbava com o judaísmo, se perturbava sim com algumas revoltas que havia lá em Jerusalém. Eles não aceitavam isso. Mas quando a questão de religião, não. Tanto é que no início, né, o próprio cristianismo, ninguém mexia com o cristianismo, a não ser os judeus, os líderes religiosos que perseguiam, como Paulo era um grande perseguidor. Agora Roma mesmo não perseguia. Quando é que Roma passou a perseguir? Quando ela começou a perceber que o cristianismo era uma religião diferente, que o cristianismo trazia uma mudança na vida da pessoa. Aí o diabo entrou em cena, lógico. O diabo mostrou, ó, o cristianismo de Jesus é diferente de religião. Aí o cristianismo começou a ser perseguido por Roma. Mas até enquanto eles não identificavam o cristianismo e não diferenciavam ele do judaísmo, não havia liberdade. Então Roma não se preocupava com isso. Agora, o cristianismo não tem como ninguém não perceber, né? Porque quando alguém realmente se torna um cristão, há uma mudança radical na vida da pessoa. E o diabo usa mesmo, porque ele não aceita uma transformação na vida do ser humano, a sua salvação, né? Bem, vamos a influência, a realidade atual das diversidades culturais, religiosas, pode abrir caminhos para, de maneira inteligente, a gente evangelizar, né? Enquanto muita gente está pensando que o cristianismo é apenas mais uma religião, aí o que a gente pode fazer? Aproveitar essa brecha e pregar Jesus. Por quê? Jesus, quando é pregado, quem opera é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A questão é essa. Entendeu? Então, número 3, a influência da filosofia grega. Bem, nesse mundo religioso havia influência filosófica grega, lógico. Essencialmente o Império Romano era o quê? Politeísta. Adoração a vários deuses. Entendeu? Então, inclusive o imperador, conforme eu disse, era adorado. Alguém falava, salve César. Quer dizer, é um sinal de adoração a César. O cristão não aceitava isso. Salve Jesus, salve Jesus. Então, isso aí era uma complicação. Falar que César é Senhor, os cristãos não falavam. Jesus é o Senhor. Então, isso aí trouxe perseguição, né? Bem, a influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, né? A salvação só pelo conhecimento, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naquele dia. Então, os líderes, né, da igreja, inclusive a epístola de João, ela foi escrita, e a de Colossenses também, para vencer essa questão do gnosticismo, né? Então, os líderes da igreja da época tiveram de refutar, né, com muita veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queria misturar com a doutrina de Cristo, que não tem nada a ver, entendeu? Em outra parte a gente vai falar melhor sobre o gnosticismo. Então, naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, né, Paulo teve de fortalecer a doutrina de Cristo sobre Deus, né, fé. Então, você vê que o apóstolo Paulo, nos seus escritos, ele sempre procurou apresentar as doutrinas fundamentais, a teologia, Deus, o único Deus, Jesus Cristo, Salvador, a doutrina, a cristologia, a doutrina da fé, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação. Então ele ao ensinar os crentes dentro dessa confusão toda, né, dessas heresias toda, e essa adoração a vários deuses, um sincretismo religioso tremendo, né?
ele teve que ensinar essas doutrinas fundamentais para que poder sustentar os crentes diante dessa situação, né? Que muitos eram enganados, eram confundidos, entendeu? Mas ele foi muito correto ali quando ele apresentava a doutrina da fé, né? A doutrina da santidade, a doutrina da justificação, a doutrina da regeneração. Então, todas essas coisas fortaleceram a vida das igrejas novas da época, né? E sustentaram elas, se manteram através desses ensinamentos. E essas epístolas, não só Paulo, Pedro, João, né? A epístola de João é uma maravilha, né? Aquelas duas epístolas de Pedro, os evangelhos. Então, são coisas fundamentais que sustentaram os crentes diante desse sincretismo todo que eles viviam, né? E outro ensino fundamental, né? É a doutrina do Espírito Santo. Que maravilha, dons espirituais. Então, tudo isso nós aprendemos o quê? Ou entendemos que Paulo foi um grande defensor do Evangelho. Um grande defensor. Ele amou aquilo que ele fez. E não tem coisa melhor na vida de um obreiro. Ele amar aquilo que faz para Deus, né? E ele amava. Ele escrevia com amor. Ele pregava com amor. Viajava, evangelizava. Tudo ele fazia com amor. Isso aí que sustentou ele, né? Então, nós devemos também pensar assim, criar estratégia. Paulo, quando leio o livro de Atos, eu entendo que esse apóstolo Paulo foi um dos maiores estrategistas de missões, certo? Então, devemos pensar nas estratégias também, a fim de que os nossos jovens, adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da sua fé, certo? Eu me lembro quando o apóstolo Paulo chegou ali no centro daquela cidade de Éfeso, e tinha um Deus lá, muitos deuses, e tinha um Deus chamado Deus Desconhecido. Que estratégia que ele usou, né? Em vez dele arrasar com eles, o que ele falou? Olha, eu estou vendo que vocês são muito religiosos, supersticiosos, né? Muitos deuses aí, mas o Deus verdadeiro é esse aqui, ó, que vocês não conhecem. O Deus desconhecido. Então, ele usou aquilo ali como uma estratégia para evangelizar. Então, foi um estrategista, foi um homem muito inteligente. Ele tinha inteligência espiritual. Última parte aqui, o mundo religioso de Paulo. Bem, Paulo ele se identifica como judeu, conforme já falamos, né? Lá em Atos 22:3, ele declara diante ali da defesa, né? Inclusive, ele era tratado como um traidor, né? Traidor da fé judaica. As pessoas odiavam os judeus que amavam ele porque ele matava crente ou dava o aval dele, passaram a odiar ele, querendo matá-lo de qualquer jeito, chamando ele de traidor da fé judaica. Ele era considerado isso, entendeu? Então, mas ele dizia, independente de acharem que ele era traidor ou não, ele dizia, olha, eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia. Pronto. Ele se definia assim. Entendeu? Então ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperassem que ele falava em grego. Então ele era safo. A verdade é essa, né? Ele tinha sangue de pai judeu. Seu pai era fariseu, zeloso, influente na sinagoga em Tarso, e criou ele para ser fariseu. Ele foi fariseu. Então, Paulo também foi um cristão, foi criado dentro da fé judaica. Ele foi circuncidado, né, ao 8º dia, obedecendo, né, a lei, e uma vez que os judeus valorizavam muito genealogia, ele também não podia deixar de se declarar que ele era da tribo de Benjamim. Então, era judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, e era fariseu. Então, quando os fariseus queriam matar ele, perseguir ele sabia com quem estava lidando. Por quê? Porque ele veio de lá. Então ele sabia como lidar. Entendeu? Então, dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá, né? Obedecia todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso
no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Então, até que ele se regenerasse, ou seja, até que ele nascesse de novo, até que o dia que ele teve um encontro com Jesus ali naquela estrada, aonde ele nasceu de novo, ele foi transformado ali, ele era um obediente à lei de uma forma severa, né? Mas depois ele usou essa lei na interpretação espiritual. Por quê? Porque até ele vivia na letra da lei, mas depois que ele nasceu de novo, ele passou a viver, né, no sentido de interpretação espiritual da lei. Ele não abandonou a lei, mas soube interpretar a lei segundo a visão do Espírito Santo. Então, o mundo, número 3, o mundo, palco da mensagem de Paulo, né, ao povo gentil. Então, o mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se a visão inicialmente limitada apenas ao judeu, né? Quando Jesus falou que eles teriam que ir para Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, eles não aceitaram muito essa ideia, eles ficaram meio assim confusos. Mas vai ser nesse tempo que tu vai restaurar Israel? Então você veja que a mente deles estava bem restringida, bem localizada. Eles não imaginavam nunca que eles iriam evangelizar os gentios, entendeu? Mas o que Deus fez? Chamou Saulo com uma visão mais ampla. Então, quando o Senhor convocou Paulo, ele chamou Paulo pelas características que precisava para disseminar o evangelho fora da Judéia, levar o evangelho aos gentios. Por isso que ele chamou Paulo, que também se chama Saulo, que se chama Saulo. Então, as culturas romana, grega que Paulo adquiriu, davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Então, às vezes, né, a gente aprende certas coisas e depois isso vai servir para a gente poder pregar o evangelho. Entendeu? Então, tudo que Paulo aprendeu, as culturas diferentes, entendeu? A sua mente aberta, tudo isso que Deus usou para ele poder levar o evangelho aos gentios. Por que quando Antioquia começou a funcionar, Deus não mandou para lá o Espírito Santo, não enviou para lá Pedro, João, essas pessoas assim? Por quê? Porque eles não iam aceitar uma igreja gentia. Entendeu? Quem que ele mandou para lá? Barnabé, que tinha uma mente mais aberta. E Barnabé chamou quem para ajudar ele? Paulo. Né? Então você vê que o Espírito Santo queria expandir o evangelho para pessoas com costume diferente, ideias diferentes. Entendeu? Então Deus usa cada vaso numa situação. Entendeu? Deus é inteligente. Então ele sabe enviar a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Entendeu? Então, as culturas romana e grega deu condição a ele dele andar pelo mundo. Ele não viveu restrito a Jerusalém. A cultura dele não era judaica somente. Ele sabia lidar com judeu, sabia lidar com romano, sabia lidar com italiano, que é o mesmo romano. Ele sabia lidar com qualquer pessoa da Europa. Ele tinha vontade de ir na Espanha. Agora, o apóstolo Pedro foi um grande homem de Deus, quem vai negar, mas ele não tinha as estratégias, né? Você vê que para entrar na casa de Cornélio, o Espírito Santo teve que revelar a ele, senão ele não ia. É diferente, né? Bem, vamos lá. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios. Ele sabia, né? Não é qualquer um que sabia, mas ele sabia entrar nos palácios, entendeu? Ele sabia enfrentar o mundo gentio. Os outros judeus não sabiam, mas ele sabia, né? Então, ele sabia entrar nos palácios, nos sinédrios, nas praças, no aerópago, nem antena. Então, ele sabia entrar em qualquer situação. E ele sabia fazer um ar livre. Ele chegava numa praça, ele pregava. Ele chegava numa sinagoga, ele pregava. Ele chegava num navio, ele pregava. Então, ele não era limitado. Era isso que Deus queria. Então, escolheu a pessoa certa. Entendeu? Então, para encerrar aqui, portanto, o mundo do gentio foi palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas. Paulo foi um plantador de igreja. Nós vamos ver isso em outras lições, né? O mundo de hoje
é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, amado, que Deus te abençoe, tá? Que você possa ver que esse mundo que Paulo viveu foi uma bênção para ele, porque ele foi um homem preparado. E a circunstância que ele passou na vida serviu para ele ser a bênção que ele foi. Porque se ele não passasse pelo que ele passou, ele não seria o que ele foi. Então, não sei qual é o teu problema, mas muitas vezes analisa o que você está passando, que de repente você está passando por um processo de humilhação para poder ser exaltado por Deus e usado poderosamente por Ele. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o seu like, se você gostou, de dar um toquinho no sininho e também de se inscreva aí. Do lado direito tem a palavra inscrever. É só você tocar com o dedo aí, você está inscrito, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima lição.